Graça e paz do Senhor Jesus. Podeis assentar, queridos irmãos? Antes de iniciar o sermão, eu quero dar as boas-vindas aos nossos visitantes nessa manhã. É muito bom tê-los conosco. E também externar aqui que eu estou feliz de ver alguns irmãos que já estiveram conosco, alguns até já congregaram conosco, e vê-los aqui novamente enche o nosso coração também de gratidão ao Senhor pela presença de vocês. Os irmãos estão felizes, irmãos, por podermos receber visitantes? E não só os visitantes, esses irmãos que já estiveram conosco em outros momentos. Fiquem conosco, queridos, vocês serão muito bem-vindos nessa casa de oração. Queridos, os discípulos do Senhor Jesus, o colégio apostólico, formado por 12 homens, eles conviveram com Jesus por cerca de 3 anos e meio. Eles estiveram aos pés de Jesus durante todo esse tempo. Eles aprenderam muito com Jesus, ouviram muitos sermões de Jesus e viram muitas coisas extraordinárias. Eles viram Jesus realizando milagres extraordinários. Ele viu Jesus ensinando multidões com uma autoridade incomparável. Eles viram o poder e a autoridade de Jesus sobre os demônios, sobre as doenças e até mesmo sobre a morte. Jesus ressuscitou mortos. No entanto, apesar de presenciarem tantas coisas impressionantes, quando você lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos um único registro em que os discípulos, de forma explícita, eles fazem um pedido a Jesus acerca de ensino. Ou seja, eles pediram a Jesus que Jesus os ensinasse a fazer algo. E para nossa surpresa, a despeito de tudo que eles viram, eles não pediram, por exemplo, Senhor, ensina-nos a fazer milagres. Eles não pediram isso. Também não pediram, Senhor, ensina-nos a pregar. Ou ensina-nos a liderar multidões. Não. Eles fizeram um pedido que nós vamos analisar nessa manhã. E esse pedido está registrado em Lucas, capítulo 11, verso de número 1. Lucas 11, verso de número 1. Diz assim as Escrituras Sagradas. Jesus estava orando em certo lugar. E quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Perceba que esse pedido que os discípulos fizeram foi logo após Jesus terminar um período de oração. Ao longo desses anos, esses discípulos observaram o valor que Jesus dava à comunhão que ele desfrutava com o Pai. Por muitas vezes, os discípulos viram Jesus se retirando para lugares solitários para orar. Por muitas vezes, os discípulos viram Jesus acordando pelas madrugadas para orar. Então, um dos discípulos faz esse pedido em nome do colégio apostólico. Tanto é que está no plural: ensine-nos a orar. Era o desejo de todos os discípulos aprender a orar como Jesus também orava. E esse pedido, irmãos, revela-nos então que eles haviam entendido, percebido, que na vida de Jesus, a oração
ocupava um lugar central em seu relacionamento com o Pai. Ou seja, a oração para Jesus era uma prioridade. A oração para Jesus não era apenas um mero dever também, mas era um deleite. E há um detalhe aqui interessante nesse pedido, que os discípulos citam João Batista aqui. João Batista, quando nós falamos dele, nós nos lembramos de um homem audacioso, corajoso, pregando no deserto, pregando duras verdades, chamando os pecadores ao arrependimento, chamando os seus ouvintes de raça de víboras. Mas perceba que, além de ser conhecido por ser um pregador da verdade, ele também era conhecido por sua vida de oração. Os discípulos, admirados ao ver Jesus tendo aquela vida de oração, eles mencionam o exemplo de João Batista, que ensinava também um grupo de discípulos que o seguia, para reforçar o pedido ao mestre. Em outras palavras, eles estão dizendo assim: João Batista ensinou os seus discípulos, nós também queremos ser ensinados pelo nosso mestre. Então veja, João Batista, um homem de Deus, era conhecido também por ser um homem devotado à oração, assim como Cristo. E o Senhor Jesus, então, vai atender esse pedido dos discípulos. Ele vai ensiná-los sobre a oração. E do verso 2 ao verso 4, ele vai nos ensinar a oração mais conhecida da humanidade. Aquela que ficou conhecida como a oração do Pai Nosso. Ela não é chamada de Pai Nosso, oração do Pai Nosso, mas ficou conhecida como a oração do Pai Nosso, ou a oração dos discípulos. E nela aqui Jesus nos mostra, nos ensina o conteúdo que as nossas orações devem ter. Quais devem ser as nossas prioridades nas nossas orações. E veja o que Jesus disse. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam. Perceba uma coisa aqui, discípulo é alguém que ora. Jesus não está dizendo, se vocês orarem, quando? Não tem como ser um cristão sem ter uma vida de oração. Então, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos que nos deve. E não nos deixe cair em tentação. Então aqui, Jesus está nos ensinando o conteúdo que as nossas orações devem ter. As prioridades que devem reger o coração daqueles que se aproximam de Deus. Mas Jesus não para por aí. Além de ensinar o conteúdo da oração, ele prossegue ensinando os seus discípulos sobre a necessidade de perseverarmos em oração. Ou seja, Jesus mostra que não basta apenas sabermos o que pedir. Jesus vai nos mostrar que é necessário permanecer em oração. Ou seja, buscar a Deus com perseverança. Então ele nos ensina o que devemos orar, mas também nos ensina que devemos perseverar em oração. Mas nesse mesmo ensino, ele também vai nos ensinar que ao orarmos com perseverança, nós temos que ter uma confiança, uma certeza de que Deus, ele nos ouve. Por que Deus nos ouve? Porque ele é um Pai amoroso. Ele é um Pai amoroso, ele é o nosso Pai celestial. Mas ele não é apenas um Pai amoroso, ele é um Pai poderoso, que é capaz de cuidar, de ajudar, de socorrer os seus filhos que a ele clamam. E Jesus vai nos ensinar isso do verso 5 ao 13. E eu quero me concentrar nesses versos, do 5 ao 13, porque o tempo não nos permite explicar com detalhes o conteúdo dessas orações, dessa oração do Pai Nosso. Então, eu gostaria de dar um título ao sermão dessa manhã, baseado do verso 5 ao 13, o Deus que ouve os seus filhos. Repito, o Deus que ouve os seus filhos. E para ensinar essa verdade, Jesus contou uma parábola.
muito simples de entender. E ele pede que os seus discípulos imaginem uma situação muito comum naquela época. Olha o que ele diz, versos 5 a 8. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo, perceba, Jesus quer que você se coloque na história. Jesus está olhando para os discípulos e fala assim: ó, olha, se um de vocês, ou seja, se coloquem na situação, se coloquem nessa história. Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite dizendo: amigo, me empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Perceba, irmãos, que Jesus não começa essa parábola dizendo: havia um homem. Ele começa dizendo: se um de vocês. Ou seja, desde o início, Jesus quer que os seus discípulos se coloquem dentro dessa história, se imaginem dentro dessa situação. E naqueles dias, irmãos, viajar à noite era algo muito comum por causa do intenso calor da Palestina. Então as pessoas deixavam para viajar mais no período da noite. Então Jesus descreve essa cena. Você está em casa e você recebe durante a noite um amigo que está viajando. E naquele contexto, irmãos, receber pessoas, ser hospitaleiro, não era apenas uma questão de gentileza, não. Era um dever profundamente moral entre o povo de Israel. Receber bem um visitante fazia parte da identidade do povo de Deus. Se você ler alguns textos do Antigo e do Novo Testamento, você vai ver o quanto Deus nos fala sobre sermos hospitaleiros, de recebermos bem as pessoas. Mas veja, era uma cena então comum naqueles dias, receber viajantes à noite, mas há um problema aqui. O problema é que Jesus está mandando você e eu nos colocarmos na seguinte situação: você recebe um amigo que está de viagem, mas você não tem nada para oferecer a esse amigo visitante. Então o que você faz? Jesus está dizendo que você, como um bom hospitaleiro, alguém que quer ser generoso, receber bem, então você tem uma brilhante ideia. Você pensa: eu vou buscar ajuda a alguém que pode me socorrer. Mesmo sendo tarde, mesmo sendo meia-noite, eu vou na casa de um outro amigo meu e vou pedir a ele 3 pães emprestados. Então Jesus quer que você se imagine indo na casa de um amigo, meia-noite, batendo na porta dele, para pedir 3 pães emprestados. É uma situação constrangedora. Já é tarde da noite, a família toda está dormindo. E tem um detalhe que faz com que essa cena se torne ainda mais constrangedora. Porque naqueles dias, as casas na Palestina, elas normalmente eram compostas de apenas um único cômodo. Ou seja, todos dormiam no mesmo ambiente. Então o que era feito? Eles desenrolavam um tapete enorme nesse cômodo, a mãe ficava numa extremidade, o pai na outra, e os filhos ficavam entre os pais. Então, naquele momento ali, levantar-se para atender a porta, para atender esse amigo que estava pedindo 3 pães, significava acordar toda a família, significava acender a lamparina, trazer ali um transtorno no meio da noite, procurar os pães, destrancar a porta. Então era uma situação bem difícil. Então Jesus quer que você se coloque nessa situação. Você está indo na casa de um amigo, provavelmente um vizinho, para pedir esses 3 pães, mas você sabe
que isso vai gerar um transtorno para o seu amigo. E aí, então, a resposta desse amigo que recebe o pedido de ajuda, ela é muito dura. Olha o que ele diz. Ele grita lá de dentro: deixe-me em paz. A porta já está fechada. E eu e os meus filhos já estamos deitados. Lembra? Todo mundo deitado num único tapete. Eu não posso levantar para lhe dar os pães. Que resposta dura. E perceba, o problema aqui não era a falta de condições para ajudar. O problema aqui é a indisposição. Ele não quer se levantar. Ele não está disposto a ajudar o seu amigo que lhe pede 3 pães emprestados. Então, aquele amigo que está lá dentro da casa, ele está demonstrando uma má vontade para te ajudar. Jesus quer que você se coloque na história. Imagine você batendo na porta de um amigo e esse amigo diz: rapaz, me deixa em paz. Vai perturbar outro. Já estou deitado, estou dormindo. Eu não vou levantar não vou abrir a porta. Eu não quero te ajudar. Mesmo esse amigo que está recebendo o pedido, sabendo da importância da hospitalidade. Esse rapaz aqui na parábola, ele é um israelita, ele sabe o quão importante é receber bem as pessoas. Então Jesus faz uma observação surpreendente no verso 8. Olha o que ele diz. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ou seja, ainda que a amizade não seja suficiente para fazer com que o amigo se levante para emprestar os pães. Olha o que Jesus vai dizer. Ele o fará. Não porque é seu amigo, mas por causa do incômodo. Ou seja, da importunação. E lhe dará tudo de que tiver necessidade. Ou seja, se a amizade não pesa na balança para o seu amigo se levantar e te ajudar, o que vai fazer então ele se levantar? A importunação. Você continuar batendo na porta. Você continuar pedindo, buscando, gritando. Meu amigo, por favor, me ajude, eu preciso receber bem esse amigo viajante. Se levante, abra essa porta, me dê os pães, me empreste esses pães. Então esse amigo que está dentro de casa, relutante, por se sentir incomodado, então olha o que Jesus disse, lhe dará tudo, absolutamente tudo que tiver necessidade. É mais ou menos assim, rapaz, você não para de encher o saco, hein? O que você quer, filho? Você quer os pães, quer o leite, quer o café? Fala tudo. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Você é um cara chato, insistente. Você não para de chamar, não para de bater. Você é muito insistente, você persevera muito. Então fala o que você quer que eu vou te dar tudo, vai. É mais ou menos assim. Então o que Jesus está destacando aqui? A perseverança de quem tem uma necessidade. Quem tem uma necessidade vai perseverar em bater nessa porta. Mesmo diante de uma resposta negativa, mesmo diante de uma palavra dura por parte do seu amigo, veja, Jesus está dizendo aqui que esse homem, ou eu e você que estamos nos imaginando nessa história, nós não podemos nos acomodar com a negativa. Nós não podemos ir embora, nós devemos continuar insistindo até receber aquilo que precisamos. Aqui é importante observar que Jesus não está comparando Deus com esse amigo relutante. Não é essa a comparação. O fato não está na semelhança entre Deus e aquele amigo indiferente. Não, mas está no contraste. Se até um homem indisposto, com má vontade, acaba respondendo a um pedido insistente, quanto mais Deus ouvirá aqueles que clamam a Ele.
E essa parábola ensina que aquele que reconhece que tem uma necessidade e que não pode suprir a sua própria necessidade, não desiste de buscar ajuda de quem pode socorrê-lo. Ou seja, a consciência de que somos dependentes nos leva a perseverar. Mas em seguida, Jesus faz uma exortação em cima dessa parábola, que é uma exortação encorajadora. Olha o que ele diz. Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Com base nessa parábola, Jesus está exortando os seus discípulos a terem a mesma atitude diante de Deus em oração. E ele usa 3 verbos no imperativo para expressar essa exortação: peçam, busquem e batam. E esses 3 verbos estão no imperativo presente, indicando que é uma ação contínua. Ou seja, a ideia aqui da oração não é simplesmente pedir uma vez, buscar uma vez ou bater uma vez. O sentido é que continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Jesus está encorajando os seus discípulos a perseverar em oração. Veja, ele ensinou o que nós devemos orar, o conteúdo. E agora ele está dizendo, vocês devem perseverar em orar nesse conteúdo, nessas petições, nessas súplicas. E a progressão aqui dos verbos também nos ajuda a entender a perseverança que Jesus está aqui nos exortando. Quem pede, irmãos, reconhece que tem uma necessidade. Quem busca alguma coisa demonstra que realmente deseja encontrar. E quem bate, permanece à porta que está batendo até que ela seja aberta. Ou seja, Jesus está mostrando que nós devemos perseverar em oração. Por que será que Jesus está falando isso, né, irmãos? Vamos trazer para a nossa vida? Sejamos sinceros. Perseverar é difícil. Talvez a gente até tenha atitudes de oração, mas perseverar em algumas súplicas não é muito comum a nós, principalmente nos dias de hoje. Então, as orações dos discípulos devem ser marcadas por confiança e perseverança. Mas Jesus não apenas exorta os seus discípulos a perseverar em oração, e ele vai então agora fundamentar essa exortação, nos dando uma tríplice promessa. Olha o que ele diz: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á, ou a porta se abrirá. Que lindo! Jesus não apenas ordena orar, mas ele nos assegura que a oração perseverante jamais é em vão. Todas as orações que você faz não é em vão. Talvez você esteja orando há anos por alguma situação, por alguém, e você pode em algum momento pensar, isso aqui é em vão. Não. Jesus está dizendo que nenhuma oração é em vão. E do verso 11 ao 13, Jesus explica por que seus discípulos podem confiar nessa promessa que ele acabou de fazer. Ele acabou de nos prometer que quem pede recebe, que quem busca encontra, quem bate a porta se abre. Então ele vai fundamentar essa promessa. E ele, para explicar essa fundamentação, ele vai fazer 2 perguntas que todos os ouvintes responderiam da mesma forma. E ele vai concluir o seu argumento dessa fundamentação mostrando onde está a verdadeira razão da nossa confiança na oração. Ele vai falar que a razão pelo qual nós devemos confiar de que nós seremos ouvidos, de que nós receberemos, de que as portas se abrirão, de que nós encontraremos aquilo que estamos buscando, é por conta do caráter do Pai Celestial. Olha o que ele diz do verso 11 ao 13. Quem de vocês, lembre-se, ele acabou de falar, persevere, busque, peçam, batam, e aí ele vai. Quem de vocês, sendo pai,
Daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Essas duas perguntas aqui conduzem todos a uma mesma resposta. Qual o pai que vai dar ao filho alguma coisa ruim? Nenhum pai. Um filho que pede ao pai qualquer tipo de alimento, o pai vai de alguma forma atender a sua necessidade. Jamais um pai, em sã consciência, vai fazer algo mal aos seus filhos. Mas Jesus vai além. Porque ele não chama atenção apenas para a atitude dos pais, mas ele vai nos mostrar a condição humana de cada um de nós que somos pais. Ele diz: vocês que são maus. Jesus faz um contraste entre a pecaminosidade humana que todos nós temos, com a perfeita bondade do Pai Celestial. Ele não está dizendo aqui que todo pai é cruel ou perverso. Mas ele está nos lembrando que diante da santidade de Deus, até os melhores pais terrenos continuam sendo pecadores. Embora o pecado tenha atingido, corrompido profundamente a natureza humana, Deus, por sua graça comum, preservou aos pais o amor e o cuidado pelos seus filhos. Eu sei que existem pais ruins, mas boa parte são pais que normalmente demonstram afeto e cuidado com seus filhos. E aí Jesus está dizendo: ora, se vocês que são pais pecadores, sabem e se preocupam em dar coisas boas aos seus filhos, imagine o Pai Celestial. Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, muito mais o nosso Pai Celestial, que é perfeitamente bom. Se vocês têm esse zelo, esse cuidado com os seus filhos, muito mais o nosso Pai Celestial. Ou seja, Jesus quer que os seus discípulos tenham esta convicção. Olha, se vocês, preste bem atenção, que são pecadores, conseguem atender os pedidos dos seus filhos, nunca duvide da bondade do seu Pai Celestial em atender os seus pedidos. E é justamente aqui que, irmãos, que é a força do argumento de Jesus, ela resplandece. Quando ele diz, quanto mais, essa expressão, quanto mais. Veja, Jesus está fazendo aqui o contraste. Quanto mais o Pai Celestial. E aqui, irmãos, Jesus já tinha preparado os seus discípulos para essa verdade desde o início, quando ele ensinou o que nós devemos orar. Lembra que Jesus começou a oração dizendo, Pai Nosso. Antes de ensinar o que pedir, Jesus ensinou os seus discípulos a quem eles estavam se dirigindo. Por favor, preste bem atenção. Quando a gente vai orar, irmãos, nós nos esquecemos de quem Deus é. Muitas vezes nós temos aquela impressão de que Deus é um ser totalmente distante de nós. E de fato ele é transcendente. E nós muitas das vezes nos esquecemos que Deus se revelou a nós como um pai. Então a primeira coisa que Jesus ensinou os seus discípulos a respeito da oração é: se lembrem a quem vocês estão se dirigindo. Quando vocês orarem, se lembrem, vocês estão orando ao Pai. Ele é o nosso Pai. E essa verdade vai sustentar a nossa confiança na oração. E Jesus encerra, irmãos, esse ensino da oração, dizendo mais uma vez que Deus é o nosso Pai. Ele começa dizendo Pai, e ele termina esse ensino sobre oração sendo redundante. Ele quer que os seus discípulos coloquem de uma vez por todas na mente deles. Você começa orando Pai Nosso e você termina se lembrando que Ele é um Pai Celestial que dá boas dádivas aos seus filhos. Mas veja que Jesus, Ele ainda menciona algo aqui extraordinário.
ele não apenas diz que o pai dá boas dádivas aos seus filhos, mas ele revela qual é a maior dádiva que o pai dá aos seus filhos. Qual o maior presente, qual a maior bênção que Deus concede aos seus filhos? E ele diz: quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus poderia mencionar aqui, por exemplo, provisão, proteção, qualquer outra bênção temporal. Mas em vez disso, Jesus aponta para a maior dádiva que ele concede aos seus filhos, o próprio Espírito Santo, o seu Espírito. Ou seja, isso tem um ensinamento muito sério aqui para nós. A maior bênção que você e eu podemos receber da parte de Deus é a sua presença, é o seu Espírito em nós. Por quê, irmãos? Porque toda a nossa vida cristã depende da ação do Espírito Santo. Foi assim com os discípulos e continua assim conosco. É o Espírito que aplica a obra de Cristo ao coração do pecador. É o Espírito que produz o novo nascimento. É o Espírito que nos santifica. É o Espírito que nos quebranta. É o Espírito que nos consola. É o Espírito que nos dá direção. É o Espírito Santo que fortalece o povo de Deus para perseverar até o fim. Essa é a maior dádiva. O Espírito de Deus, veja, o Pai já nos deu a maior dádiva, que é o seu Espírito. Imagine se ele não dará outras coisas, comparado à maior dádiva que ele já nos deu. Então veja, Jesus está nos ensinando o que orar, perseverar na oração e por que nós devemos ter tanta confiança de que seremos ouvidos e atendidos. Porque a quem nós estamos nos dirigindo é o nosso Pai Celestial, que nos dá, ou nos deu já, a maior de todas as bênçãos, que é o seu Espírito habitando em nós. Por isso você e eu precisamos continuar perseverando em pedir, buscar e bater. Nós precisamos ter uma vida de oração. Então veja, irmãos, conclusão e algumas aplicações. Ao longo dessa passagem, Jesus então está respondendo ao pedido dos seus discípulos. Senhor, ensina-nos a orar. Primeiro então, ele nos ensina o conteúdo, a oração do Pai Nosso. Depois ele nos fala na parábola de perseverarmos em pedir, bater e buscar. E por fim ele revela então o fundamento dessa confiança. Quando você orar, você se lembre que Deus não é como aquele amigo indiferente, relutante, indisposto. Não, pelo contrário, Ele é um Pai celestial que ama os seus filhos e sempre lhe concede aquilo que é verdadeiramente bom. Antes de eu fazer as aplicações, deixa eu só abrir um parênteses, não está no esboço, mas eu entendo que eu preciso falar sobre isso. Muitas vezes, quando a gente prega um texto como esse, que a ênfase é entenda Deus como um pai, muitos têm dificuldade de ter uma compreensão ampla do que isso significa. Por quê? Porque talvez você não teve pai, ou você teve um pai muito distante. Então, a imagem que você tem da figura paterna pode te atrapalhar a ter uma compreensão ampla de quem Deus é como pai. Eu sei que você pode ter sido decepcionado na sua infância. Talvez você nem saiba o que é o amor de um pai. Talvez você até tenha uma certa revolta quando se fala de pai para você. Mas eu quero que você deixe de lado a sua experiência e que você analise agora de maneira crítica o que um pai que dentro da normalidade, dentro daquilo que nós aprendemos aqui, que um pai carnal, ele zela pelo seu filho. Eu quero que você faça a comparação de um pai que é verdadeiramente bom com seus filhos, que se preocupa com seus filhos, comparado a um pai perfeito, que é o nosso Deus. Se você comparar Deus com seu pai, você vai ter dificuldade de entender a profundidade do que Jesus está ensinando. Talvez você não tenha tido essa boa experiência com seu pai, mas talvez você conheça alguém que tenha tido um pai muito melhor. Eu quero que você compare o que você conhece de melhor da figura de um pai
E entenda que, comparado a Deus, é muito pequeno. O nosso Pai Celestial é infinitamente melhor do que o melhor pai terreno que você possa conhecer. Deu para entender, irmãos? Então vamos para algumas aplicações. A primeira delas eu quero falar sobre o prazer da comunhão com o Pai. Há um detalhe nessa passagem que não pode passar desapercebido. Jesus começa então ensinando os seus discípulos a orar dizendo, Pai, e termina novamente o seu ensino dizendo sobre o Pai Celestial que dá o Espírito Santo aos seus filhos. E esse detalhe aqui é muito importante. Do começo ao fim, eu estou aqui destacando que Jesus quer que você entenda que oração é um relacionamento entre o Pai e seus filhos. E por eles verem Jesus tendo toda uma devoção à oração, por eles verem Jesus se retirando muitas vezes para lugares solitários, levantando-se de madrugada, passando longos períodos em oração, eles viram o quanto Jesus encontrava prazer na comunhão com o Pai. Aquele momento para Jesus não era um momento apenas de um dever religioso. Eles entenderam que Jesus tinha deleite, ele se alegrava em ter comunhão com o Pai. Eles compreenderam que, na verdade, aquele momento era uma expressão de um relacionamento perfeito entre o Filho e o Pai. Então, diante de tantas coisas extraordinárias que eles viram em Jesus, por isso que eles pediram, Senhor, nos ensina a orar. A gente quer também ter esse prazer. A gente vê o Senhor com tanta alegria, com tanta disposição, orando horas, se levantando de madrugada. É nítido a nós que a oração para o Senhor não é algo pesado, não é um mero dever religioso. Nós entendemos que o Senhor tem prazer em estar diante do Pai. Veja, oração é comunhão com o Pai. Meus irmãos, que Deus desperte em nós esse mesmo desejo que nasceu no coração daqueles discípulos, ao contemplarem a vida de oração de Jesus. Que eu e você não vejamos a oração apenas como um momento em que nós vamos apresentar a nossa listinha de problemas a Deus. Você pode e deve apresentar essa listinha de problemas a Deus, mas você não deve interpretar a vida de oração apenas como um mero momento em que você apresenta ao Pai os seus problemas. Você e eu devemos olhar para a oração e entender que aquilo ali é um momento precioso em que nós desfrutamos da comunhão com o Pai Celestial. Que o Espírito de Deus possa nos despertar a aprender a encontrar alegria na comunhão com Deus. Que a oração seja também a nós, como foi a Cristo, um deleite da nossa alma. Porque quando isso acontece, quando a gente entende que orar é desfrutar da comunhão com o Pai, a oração deixa de ser um mero dever religioso, ela deixa de ser uma obrigação religiosa, deixa de ser algo pesado para ser algo prazeroso. Que Deus nos conceda isso. A oração é um momento de comunhão com o Pai. Segundo, separando o tempo para a oração. Algo que também nos chama a atenção na vida de Jesus é que ele não apenas orava, mas ele separava tempo para orar. Irmãos, nunca houve, nunca haverá um homem mais ocupado do que foi Cristo. Veja, ele ensinava multidões, vivia no meio de multidões, ele fazia viagens a pé, ele dava atenção às pessoas, ele tinha as demandas do ministério dele, mas por repetidas vezes, você vê Jesus se retirando para lugares solitários para estar a sós com o Pai. A comunhão com Deus, com o Pai, para Jesus, nunca era algo secundário, não era quando sobrava um tempinho. Não, a oração, a comunhão com o Pai era algo prioritário na vida de Jesus. Então nós também devemos organizar a nossa vida e colocar na nossa agenda
a comunhão com o Pai como algo também prioritário. Veja bem, irmãos, olhe para mim. Está tendo uma movimentação na igreja, por favor, olhe para mim. Você e eu encontramos tempo para o trabalho. Você e eu encontramos tempo para os estudos, para cuidarmos da saúde, para cuidarmos da família, e até mesmo encontramos tempo para o lazer, e tudo isso é lícito e tem o seu devido lugar. Mas a pergunta é: a oração também tem o seu devido lugar na sua agenda? Quando você olha para a sua semana, quando você olha para o amanhã, segunda-feira, qual o lugar daquelas 24 horas em que você diz: esse período aqui é o período em que eu me deleitarei na presença do Pai, em que eu terei comunhão com o Pai por meio da oração? Sabe o que a maioria de nós faz? A oração não está na nossa agenda. A oração é algo que nós enxergamos o seguinte: se sobrar um tempo, eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Se der tempo, aí sim eu vou ter meu momento de comunhão com Deus. Mas se não der, bola para frente. As outras coisas são mais importantes. Veja bem, irmão, se Jesus, o Filho de Deus, separava tempo para estar a sós com o Pai, quanto mais nós, que somos totalmente dependentes da graça de Deus a cada instante. Não espere sobrar tempo para que você possa orar. De forma intencional, separe tempo para isso. Talvez você não tenha uma agenda, literalmente falando, mas todos nós temos uma agenda na mente. Todos nós temos uma programação de como será o nosso dia de amanhã. Então, por favor, separe um tempo para que você desfrute da comunhão com o Pai. Lembre-se que Jesus, o Filho de Deus, o Santo Filho de Deus, o homem mais ocupado desse mundo, ele fazia questão de separar tempo para estar a sós com o Pai. Essa era a prioridade da vida dele. Aquilo que é importante para você, isso vai doer um pouquinho, mas você precisa ouvir, eu também. Aquilo que você considera importante, aquilo que você ama, aquilo que você diz: eu não vivo sem isso, você encontra tempo. Você sabe por que nós não oramos? Porque a oração para nós, irmãos, não é algo tão importante. Sabe por que nós não oramos? Porque nós, de forma inconsciente, sem que a gente perceba, a gente está dizendo: não é essencial para mim, eu consigo viver sem orar. Jesus é o nosso modelo de vida perfeita. Então, se você quer ter comunhão com o Pai, dedique tempo para estar na sua presença. Uma outra aplicação é um pai que ouve os seus filhos. Bom, se por um lado Jesus nos ensina que a oração é o privilégio de nos aproximarmos de Deus como filhos que se dirigem ao seu Pai, por outro lado, ele também nos ensina que nós devemos perseverar em nossas súplicas. Afinal, por que devemos perseverar? Porque ele não é um Deus distante, indiferente. Ele é um Pai amoroso que ouve os seus filhos. Jesus, nessa parábola, diz que pecadores sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Jesus está nos encorajando a perseverarmos em oração, e talvez a resposta de nossas súplicas não venha no tempo em que esperamos. Nós somos imediatistas, nós queremos tudo muito rápido. Talvez a oração não será respondida da forma como imaginamos. Mas eu quero mais uma vez afirmar que nenhuma oração feita por um filho de Deus deixa de ser ouvida pelo seu Pai Celestial. Por isso, não desista de orar. Continue clamando pela salvação do seu cônjuge. Você cujo cônjuge ainda não é crente, continue orando. Você que está orando pela conversão do seu filho, pela libertação do seu filho, continue orando. Você que está orando pela restauração da sua família, você que está orando pela cura de uma enfermidade, você que está orando por uma porta de emprego que ainda não se abriu, você que está orando pedindo a Deus uma direção diante de decisões importantes que você precisa tomar, você que há anos está orando,
pedindo a Deus força para vencer um pecado com o qual você está lutando há muito tempo, continue orando, persevere em oração, porque o Deus a quem você se dirige, Ele não é indiferente dos seus filhos. Ele é um Pai amoroso que sempre ouve e sempre responde, segundo a sua boa e perfeita vontade. Você não pode desistir. E por último, e aqui, isso é muito importante a nós, uma igreja reformada. A soberania de Deus nos leva à oração. Olhe para mim. Pastor, Deus é soberano, Ele já sabe de todas as coisas. Ninguém vai impedir os decretos de Deus. Por que eu devo orar? Por que eu devo orar se Deus já sabe de todas as coisas? Perguntas dessa natureza a gente ouve com frequência. Mas longe de diminuir a importância da oração, a doutrina da soberania de Deus é justamente um dos maiores incentivos para orarmos. Quanto mais compreendemos a soberania de Deus, mais razões temos para orar. O Deus que decretou os fins, também decretou os meios pelos quais Ele realizará a sua vontade. E entre esses meios pelos quais Ele vai realizar os seus decretos, está a oração do seu povo. Nós não oramos para mudar os decretos de Deus, porque Deus decidiu agir por meio das orações dos seus filhos. É por isso que nós oramos. Ou seja, Deus decidiu realizar os seus propósitos por meio das orações dos seus filhos. Por isso nós oramos. Então é um equívoco imaginar que a soberania de Deus diminui a importância da oração. As Escrituras ensinam exatamente o contrário. Nós temos mais de 600 orações das Escrituras. Tiago 4, verso 2 afirma: vocês não têm nada porque vocês não pedem. Deus poderia realizar todas as coisas sem a nossa participação, mas em sua infinita sabedoria, Ele decidiu conceder muitas das suas bênçãos por meio das orações do seu povo. Quem está mandando você orar não é um pastor, é o próprio Deus. Jesus falou: peçam, batam, busquem. E Ele ainda nos dá incentivo. Ele nos garante, Ele nos promete que quem bate a porta se abre, que quem busca encontra e quem pede recebe. E João Calvino compreendeu profundamente essa verdade, que a soberania de Deus é um estímulo a uma vida de oração. Sabe o que ele disse? Abre aspas. A oração é o principal exercício da fé. Deixa eu repetir. A oração é o principal exercício da fé. Fecha aspas. Embora esse pastor seja lembrado como um dos maiores teólogos da igreja, ele jamais separou o estudo das Escrituras de uma vida de comunhão com Deus através da oração. E o mesmo pode ser dito de tantos outros homens piedosos. Lutero, Jonathan Edwards, tantos homens que foram grandes teólogos, mas que jamais deixaram a profundidade da sua teologia os afastarem de uma vida de oração. Ao contrário, quanto mais eles entendiam as Escrituras, mais esses homens se dedicavam a uma vida de oração, uma vida de dependência dele. Ou seja, quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais nós seremos encorajados a termos uma vida de oração. Não existe essa história, é o seguinte, se você ler muito, se você estudar muito, olha, cuidado, você não vai ter uma vida de oração, você não vai depender do Espírito Santo. É o contrário, queridos. Quanto mais eu conheço o Evangelho, quanto mais eu conheço quem Deus é, quanto mais eu vejo como foi a vida do nosso Salvador, mais desejo de orar nós teremos. Então o que a gente viu nessas aplicações? A oração é comunhão com o Pai. Essa comunhão exige tempo. Nós temos um Pai que ouve os seus filhos e que a soberania de Deus, longe de enfraquecer uma vida de oração, é um dos maiores incentivos. E talvez, ouvindo tudo isso, alguém esteja pensando: pastor, que verdades maravilhosas.
mas eu reconheço que a minha vida de oração está muito distante desse padrão. Então eu quero lembrá-los de que essa vida de oração não nasce da nossa força de vontade. Ah, irmão, se dependesse somente de nós mesmos, continuaríamos frios, distraídos, incapazes de perseverarmos em oração. A boa notícia do Evangelho é que Cristo fez por nós aquilo que jamais conseguiríamos fazer. Ele viveu em perfeita comunhão com o Pai, orou como nenhum de nós ora e permaneceu perfeitamente obediente em todo o tempo. Foi para a cruz, se entregou por nós, ressuscitou. E a nossa esperança não está em nós mesmos, mas na perfeição do nosso Salvador. Nós oramos com limitações, com distrações, com muitas falhas, mas Cristo, nosso substituto, nunca falhou em sua comunhão com o Pai. Ele sempre se deleitou na oração. E por isso a nossa esperança não está numa vida perfeita de oração. Não é isso que eu preguei. Não é essa a minha intenção. Eu estou encorajando vocês pelas Escrituras a ter deleite na oração. Você perdeu a alegria da salvação, você perdeu a alegria de estar no culto, porque você abandonou o lugar secreto da oração. Você está perdendo a alegria de viver, você está sendo influenciado pelo mundo, porque você deixou de desfrutar da comunhão com o Pai, porque você deixou a oração em um terceiro, quarto plano do seu dia. Eu estou encorajando você a olhar a oração como um deleite da sua alma, para você não abrir mão daquilo que é prazeroso, daquilo que o Pai nos concedeu, mas sempre tendo em mente que tanto você quanto eu, nós nunca teremos uma vida perfeita de oração. Tem alguém aqui depois de crente que passou, que nunca deixou de orar um dia? Todos nós já falhamos, mas eu quero encorajá-los, mesmo tendo tantas dificuldades, a não abrir mão desse momento tão importante. E ter esperança que aquilo que você tem orado dentro dos planos de Deus, da vontade do Senhor, Ele vai atender a sua súplica. A boa notícia do Evangelho é que Jesus continua orando por nós. A Bíblia diz que Ele está ao lado do Pai, intercedendo por você e por mim. A nossa esperança não está no nosso desempenho, mas na vida perfeita que o nosso mediador viveu em nosso lugar. Olhe para Jesus, Ele é o modelo perfeito, mas não olhe apenas como um modelo perfeito, apenas como alguém que nos inspira, mas lembre-se que Ele continua intercedendo por você, para te ajudar nas suas fraquezas. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a termos deleite na oração. Ajuda-nos a colocarmos na nossa agenda a oração como uma prioridade. Ajuda-nos a perseverarmos em oração, sempre tendo em mente que o Senhor é o nosso Pai eterno, celestial, que tem prazer de dar boas dádivas aos seus filhos. E nunca nos permita, ó Deus, olhar para a Tua soberania como uma desculpa para não termos uma vida de oração. Pelo contrário, que a soberania do Senhor seja um incentivo a uma vida dedicada à oração. Abençoa o seu povo, Senhor, e desperta em nós esse anseio por uma comunhão fervorosa com o Senhor, em nome de Jesus. Amém.